Alguns anos atrás, poucos, quando eu ainda era adolescente, não faz tanto tempo assim, eu lembro que quando passamos por uma fase muito difícil lá em casa, logo após minha mãe ter falecido e meu pai tentando resolver as coisas em casa, acabou se endividando muito. E no meio das dificuldades financeiras, chegou uma época lá em casa em que faltou dinheiro. Não tinha mais crédito, não tinha mais limite do cheque especial, não tinha mais saída. Em um daqueles meses, eu lembro que quando a gente acordou, eu e meus irmãos, a gente foi tomar café com meu pai. Naquela época eu estava no terceirão com o meu irmão mais velho. E aí a gente chegou no café e tinha o pão, tinha o restinho da margarina só. E aí meu pai falou assim: filhos, eu sei que eu estou errando e eu preciso melhorar, mas hoje a gente vai orar porque a gente não tem mais a comida do almoço. Na despensa tem só um quilo de sal e 1 litro de óleo. E eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais crédito e eu não sei o que fazer. E aí, como um adolescente, a gente ficou olhando para aquela situação sem saber o que fazer de verdade. E ele orou e pediu para que Deus o abençoasse, para que Deus escutasse a sua oração e trouxesse a provisão, pedindo perdão pelo erro que ele tinha cometido. Mas, como cabeça de adolescente, eu saí de lá para ir para a aula, saí de casa, e eu lembro que eu não prestei atenção naquele dia em nada nas aulas daquela manhã. E eu só ficava pensando: não, eu vou vender meu tênis, eu vou vender alguma coisa minha para pelo menos tentar garantir o almoço. E a janta depois a gente vê o que a gente faz também, não tem problema. E aí foi a manhã toda só tentando pensar em alguma coisa para vender, mas estava numa fase tão ruim, que se fosse vender meu tênis não dava nem R$1. Estava furado aí naquela época. Mas foi tão interessante que quando nós chegamos em casa, meu pai ainda estava no trabalho, ele viria almoçar com a gente, sem saber o que seria. Nós estávamos os três em casa esperando ele chegar, e de repente toca o interfone do apartamento. O porteiro pede para a gente descer, a gente desce pelo elevador, chega lá embaixo, e o porteiro mostra que tinha uma cesta enorme, repleta de comida, das coisas que a gente mais gostava, até por sinal. E a gente perguntou: mas o que aconteceu? Quem que trouxe isso daqui? E o porteiro disse: uma pessoa. Mas quem que era? Essa pessoa não se identificou. Eu nunca vi essa pessoa na vida. E essa pessoa trouxe uma cesta repleta de comida. E aquela cesta repleta de comida durou 10 dias. Exatamente o prazo que a gente precisava para que o salário pudesse cair de volta. E sabe, Deus tem levantado diversos profetas, diversos discípulos anônimos, que não estão preocupados com as glórias ou trazer os holofotes e atenção para si, mas estão preocupados em realizar a missão que o Mestre tem colocado nos seus corações. E naquela manhã, de quando eu ainda era adolescente, Deus deu uma missão para alguém, que até hoje eu não sei quem foi, mas eu sei que não foi meu pai, porque não tinha jeito. E Deus continua a levantar os seus servos para realizar missões e tarefas que não necessariamente precisam trazer glória para nós mesmos, porque toda honra e toda glória é só dele, não é nossa. Não sei quanto a você, mas a maior parte das pessoas normalmente gosta de ser lembrado, gosta de ser citado. Quem não gosta de receber um elogio? Até aquele que é mais tímido, quando não recebe, não dá um peso no coração? Assim: nossa, trabalhei tanto, eu fiz isso, fiz aquilo e me esforcei. Ou quem sabe, não sei se você gosta de cozinhar como eu, quando eu cozinho, antes de comer eu espero as pessoas dar a primeira garfada para falar: nossa, que delícia. E se não fala nada, não dá um ruim no coração? A gente é assim, nós somos assim. Nós queremos ter aquele afofo no coração de coisas que a gente tem feito e ser reconhecidos por aquilo que nós temos feito. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem que traz algo diferente, porque a cultura do reino, ela não é a mesma cultura da nossa terra, e ela traz algo completamente diferente, porque vai mostrar para nós que Deus não reconhece os seus servos da mesma maneira que o mundo reconhece as pessoas pelo seu sucesso. Algum tempo atrás, a minha esposa estava aqui durante a semana e ela encontrou do nada um senhor. O culto não tinha ninguém aqui na igreja, e um senhor que hoje está até aqui no culto, e dessa forma eu quero poder também honrar ele naquilo que ele já fez. Ele estava sentando de cadeira em cadeira, sem ninguém aqui, sem ter falado com ninguém. E a minha esposa olhou e falou: mas o que será que esse homem está fazendo? E ela foi perguntar para ele: mas o que o senhor está fazendo? Assim: não, eu vi que no final de semana os papéis aqui na frente das poltronas estavam meio bagunçados. Então eu vim agora durante a semana para arrumar todos os papéis de cada cadeira aqui do templo, para que no próximo culto tudo possa estar perfeitamente pronto.
para que as pessoas possam vir para cá e cultuar o nome do Senhor Jesus. Olha só que coisa linda. Mas muitas vezes nós somos levados, tentados a buscar simplesmente as tarefas que aos nossos olhos são mais gloriosas. E na verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, vai ver que isso também acontecia, inclusive com os discípulos. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e vai ver, por exemplo, Tiago e João, que na surdina foram chegar para Jesus e falar assim: Senhor Jesus, seguinte, só está nós três aqui. Será que lá na glória, será que lá no céu, não dá para o Senhor garantir aqui na terra que nós dois vamos sentar à sua direita e à sua esquerda? Quando os outros 10 ouviram, ficaram indignados com aquela situação. E Jesus vai dizer: não cabe a vocês escolher. Em outras situações, os discípulos estavam andando, como é descrito no livro de Marcos, e conversando e começando a discutir quem dentre eles, os 12, seria o maior. Jesus finge que não está ouvindo, mas estava ouvindo, e quando para um pouquinho, vai jogar um verde e fala assim: sobre o que vocês estavam falando? E eles ficam tudo sem jeito, sem saber como dizer ou como falar, e Jesus vai dizer assim: não é assim que no reino as coisas acontecem, não é assim que no reino funciona. Se alguém quiser ser o primeiro, esse terá que ser o último. Se alguém quer ser o primeiro, este seja o servo dos outros. Porque quando você é servo, você não está mais preocupado em ser o primeiro, você não está mais preocupado em ser reconhecido, ser lembrado, você é servo. Ou então, em outra situação, quando os discípulos mais uma vez estavam questionando, e dessa vez eles têm a coragem, já descrito no livro de Mateus, no capítulo 18, de perguntar a Jesus: Jesus, quem que será o maior no reino dos céus? E o Jesus vai responder que somente aquele que se faz humilde como uma criança poderá ser o maior no reino dos céus. Aquele que não está preocupado com a glória, aquele que não está preocupado com o reconhecimento, aquele que não perde mais tempo discutindo conversas como: quem será que é o maior? Ou, muitas vezes, como nós fazemos em casa, para aqueles que têm irmãos e ficam tentando disputar o coração do Pai. E por diversas vezes os discípulos estavam entrando nessa discussão, uma discussão do coração do homem, na sua busca por reconhecimento e importância. Mas nessa busca, muitos já se perderam. Saul fazendo estadas para si mesmo, diversos reis no tempo do Antigo Testamento buscando ou usurpando do poder, Geazi buscando reconhecimento financeiro pelos seus serviços, Judas tentando lucrar com o ministério de Jesus, e muitos líderes, pastores, cristãos da história da igreja e também nos nossos dias não têm passado no teste da anonimidade, não têm passado no teste da glória, e tem trazido glórias para si e não glórias para o Senhor. É muito tênue a linha que nos faz com que o elogio, que não tem nada de errado, o reconhecimento, que também não tem nada de errado, ao invés de direcionarmos para Jesus, fique sobre nós. E a gente vai se inflando, se inchando, começando a achar que nós podemos fazer alguma coisa, quando a palavra de Deus nos diz que nós não podemos fazer nada, se não for na autoridade e no nome do Senhor Jesus. E na ansiedade, muitas vezes, de querer ser alguém, nos tornamos ninguém no reino de Deus. E não passamos no teste do anonimato, de que você continuará a fazer a obra de Jesus, mesmo se ninguém estiver olhando, mesmo se ninguém te reconhecer, porque você tem a certeza e a convicção de que o Senhor te reconhece. O mesmo que pediu é aquele que reconhece. Mas essa obra, ela começa no secreto, e do secreto ela se revela para as outras pessoas. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Quero estudar com vocês essa passagem tão interessante que se repete nos 4 evangelhos de maneiras um pouquinho distintas e complementares, quando nós entendemos e olhamos para essa entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, já na sua última semana de vida física aqui na terra. Lucas 19, a partir do versículo 28, diz assim a palavra de Deus: depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante,
E ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente. Em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Esse texto nos mostra os preparativos dessa entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, e nessa manhã eu quero entender, juntamente com você, quais são os testes que Jesus coloca sobre nós, ao prepararmos o caminho para a sua nova entrada triunfal, não só nos corações, mas para a sua volta gloriosa, quando nos encontraremos novamente com Ele. O primeiro teste que nós podemos entender nesse texto, com relação ao anonimato, é o teste da disponibilidade. No versículo 29 vai dizer assim: ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Este texto, de maneiras complementares, que aparece nos 4 evangelhos, ele é muito interessante porque nos 4 relatos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, como também em João, em nenhum momento é citado o nome desses discípulos. Entende-se que, como o grupo que estava mais próximo de Jesus eram os 12 e não simplesmente os 70 ou grupos que o seguiam, que Jesus havia pedido para aqueles que ele confiava, para alguns dentre os 12. Mas a Bíblia não mostra, e nós não sabemos quem eram esses 2 discípulos anônimos. Só que é muito interessante quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e vai ver que isso é um pouco estranho, porque por diversas vezes a gente vê, como vimos no começo da mensagem, que os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior, quem poderia estar mais próximo de Jesus. E essa era uma discussão corriqueira que acontecia por diversas vezes, mas nesse texto, nesse relato, ou nos relatos que mostram essa entrada triunfal de Jesus, nós não sabemos quem foram os discípulos escolhidos para a tarefa, que era uma tarefa simples, que não tinha tanta fama, tanta honra, ou talvez tanta glória, como foi no caso de João, Tiago e Pedro, que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas era mais uma missão dada por Deus para que os discípulos pudessem cumprir. E é muito interessante porque a gente olha essa essência dos discípulos querendo aparecer, querendo ser lembrado, como muitas vezes nós fazemos também, ou até como João, humilde rapaz que se autodescreve como o discípulo amado no seu livro. E a gente faz igualzinho, muitas e muitas vezes. Jesus escolhe 2, sem mencionar os nomes, para uma tarefa que não era assim tão honrosa, uma tarefa simples, considerando discípulos que já seguiam a Jesus por quase 3 anos, que já tinham concretizado e realizado tarefas muito maiores, já tinham participado de milagres, já tinham participado de tantas coisas que o Senhor Jesus havia feito, mas agora os discípulos, sem questionar, saem e fazem aquilo que o mestre havia solicitado. Jesus só pode enviar aqueles 2 porque eles estavam próximos, mas a tendência de quando nós também estamos próximos, a tendência de que quando estamos vivendo um momento especial com o Senhor, seja num grupo, numa igreja ou em algum evento, é que ninguém quer sair de lá, não é verdade? Aquele culto onde a gente percebe que tem um mover de Deus diferente e o nosso coração fica super contente, alegre, quebrantado naquele momento. A vontade não é só ficar lá e estar junto. E aí é que o Senhor começa a trazer um teste para a gente, porque a tendência, ou o que provavelmente o que os discípulos mais gostariam,
era simplesmente continuar lá com os outros 10, porque eles saíram para uma missão, mas os 10 não. Os 10 continuaram com Jesus, aprendendo, sugando, puxando, conhecendo coisas novas que ainda não conheciam, e os 2 estavam indo para uma missão. Mas a nossa tendência, normalmente, ela é a acomodação, ficar junto, lá onde as coisas estão acontecendo, e muitas vezes vamos filtrando as missões que Jesus nos dá, porque nem todas elas, aos nossos olhos, são tão honrosas assim. E nós normalmente escolhemos as tarefas onde nós somos vistos, lembrados, citados, comentados. Mas normalmente ninguém escolhe de bate-pronto aquela tarefa que só Jesus está vendo. Nós somos assim. De muitas vezes até poder sair para cumprir a missão, mas apenas se ela for honrosa o suficiente. Em uma tarefa anônima e sem expressão, pastor, não sei se essa tarefa aí anônima, sem expressão, sem visibilidade, se essa tarefa aí é o meu perfil. E essa é uma boa pergunta. Qual que é o teu perfil na missão que Deus traz para cada um de nós? Somos diferentes e temos chamados diferentes e complementares. O problema é quando passamos a selecionar as tarefas de acordo com o que eu acho que é a minha importância ou com a expressividade da tarefa que me é dada. Se Jesus te pedisse algo muito simples, como ir até a próxima cidade, ir até o próximo vilarejo, desamarrar um jumentinho e trazer para o mestre, durante o culto, durante uma conferência de carnaval que temos tido e tem sido fantástica, será que a gente faria? Será que nós estamos tão dispostos assim a fazer tudo aquilo, independente do reconhecimento que o mestre nos pedir de verdade? Sabe, na minha vida teve uma fase em que Deus me abençoou muito. Eu era bancário, trabalhava com marketing, comecei como estagiário e comecei a crescer muito rápido. Em pouco tempo fui efetivado, logo depois, pouco tempo depois também promovido, comecei a fazer muito dinheiro, e eu confesso para vocês que porque faltava maturidade, eu comecei a me achar, ou como diz no interior, me metidar, ou como diz em Curitiba, se alugar. A gente é assim, porque cresci muito rápido, e eu não tive maturidade ou tempo suficiente para ter a maturidade para lidar com aquela situação. E aí eu era reconhecido nos lugares que eu ia, em meio artísticos, em vários lugares as pessoas sabiam o meu nome, e eu comecei a me achar um pouco mais. Eu não sou assim, mas aquela situação eu comecei a me inflamar, de maneira errada. E uma vez eu saí de um evento para ir no aniversário de uma amiga minha, e aí o pessoal falou, em tal lugar, mas não deu o endereço. E eu peguei um táxi saindo lá do evento e fui para esse restaurante. Cheguei no restaurante um pouco mais cedo, estava fechado. Para piorar, a bateria do celular acabou, e só acaba nessas horas. E eu sentei lá do lado de fora do restaurante e fiquei esperando. Falei, acho que é um pouco cedo, daqui a pouco deve abrir, ou o pessoal deve chegar, talvez até tenham mudado o lugar, eu não sabia, aí eu vou esperar, porque não tinha nem orelhão perto, nem nada, eu vou ficar aqui. Eu fiquei 1 hora esperando, e eu fui ficando bravo. Eu falei assim, mas como é que esse restaurante não abre, gente? O pessoal marcou aqui, como é que a pessoa que marcou nesse restaurante não sabia que esse lugar não abria nesse momento? Como é que não sabia que era folga? Sei lá o que está acontecendo esse negócio aqui. Mas não tinha nenhum aviso no restaurante lá também, que aquele dia não era dia de trabalho, ou que eles não iam abrir. 1 hora depois, comecei a dar umas voltas pela rua lá, até que achei um orelhão e liguei para alguém. Eu falei assim, gente, estou aqui esperando, mas não vai ter, cancelaram, aconteceu alguma coisa e tal. E eles falaram assim, não, esse não é nesse lugar aí. Era nesse lugar, mas a gente trocou porque esse lugar fica fechado. E agora é num outro lugar, no mesmo restaurante. Mas me deu uma raiva. Não falei nada para a pessoa, mas fiquei lá com o coração ardendo assim, nossa, eu ficar esperando aqui, fora do restaurante fechado, que negócio é esse? Isso faz com uma pessoa. E aí eu comecei a ficar tão incomodado, porque no restaurante não tinha nenhum aviso que eles não abriam naquele dia. Olha só a cabeça. Quando cheguei lá na festa, quando cheguei lá no restaurante, conversei com todo mundo, cumprimentei todo mundo e fui lá chamar o gerente do restaurante, que era uma filial, o mesmo restaurante do outro lugar.
E comecei a discutir com o cara, dizendo: gente, como é que vocês fazem que não tem um aviso no outro restaurante que não abre lá? Só que eu acho que o cara talvez não tenha tido um dia tão bom assim também, e ele começou a subir um pouco o tom da conversa. Mas na hora eu não ia perder o negócio ali, a conversa, eu subi também junto. E cada vez que ele subia, eu duplicava, e aumentava. E a gente começou a discutir, até o ápice daquela discussão, que ele começou a querer se achar, alguma coisa do tipo assim, e eu só falei assim para ele: você não sabe quem eu sou. Na mesma hora que eu falei isso, o Espírito me visitou e disse assim: é mesmo? Quem é você? Na hora eu murchei, porque eu vi que eu estava errando, e eu tinha deixado o orgulho, ou na ansiedade de ser alguém, eu passei a ser ninguém no reino de Deus. E muitas vezes, porque o nosso coração se inflama, porque nós buscamos as tarefas mais gloriosas, nós não passamos no teste da disponibilidade de coisas que o Senhor pede para que nós façamos, mas nós não fazemos muitas vezes. Seja porque talvez agora teus interesses ou a maior importância não seja exatamente a tarefa, talvez a fase de vida seja outra, talvez agora você tenha buscado, seja os estudos, fazer uma família, fazer um pé de meia, ou quem sabe qualquer outra coisa que você possa estar buscando. Mas deixa eu te dizer, a sua ocupação ou o seu trabalho não passa simplesmente da sua missão no reino de Deus. O seu trabalho não é a sua missão, o seu trabalho é só a sua ocupação, e é o canal onde Deus quer usar você através da disponibilidade, seja onde você estiver. Isso pode ser no teu trabalho, pode ser nos estudos, pode ser em casa, pode ser na vizinhança, ou melhor, em todos os lugares juntos. No reino de Deus todos são importantes e cada um cumpre o seu papel. Aos nossos olhos pode até parecer que alguém é maior, mas não aos olhos de Deus, porque Ele conhece os seus filhos e o que Ele coloca sobre cada um deles. Os padrões de Deus são tão diferentes do mundo. Aquele que quiser ser o maior, que sirva, pois quando passa a servir vai perceber que não precisa mais ser o maior, mas só precisa servir. Apesar de ainda brigarem por posição e reconhecimento, uma coisa que os discípulos tinham era disposição. Jesus convida muitas outras pessoas para o seguir durante o seu ministério, e as desculpas são inúmeras. Assim: Senhor, eu não consigo abrir mão das minhas riquezas. Senhor, me dá mais um tempinho, até quando meus pais morrerem, e depois disso, aí sim eu vou seguir o Senhor. E as desculpas são inúmeras, e elas continuam acontecendo nos nossos dias. E esse é o teste que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, sobre a disponibilidade do nosso coração, em segui-lo, independente se as pessoas estão vendo ou não estão vendo, porque é no secreto que começa a revelar o que o nosso coração está carregando de verdade. E quanto a você, para o que é que você está disponível? Será que hoje você passaria nesse teste? Ou o trabalho, uma nova fase de vida, os estudos ainda são desculpas que te impedem de cumprir a missão de Jesus, de levar o seu amor por onde você for? O segundo teste que o texto coloca para a gente aqui é o teste da estratégia. No versículo 30 diz assim: vão ao povoado que está adiante e entrem, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no, tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Ao chamar esses dois discípulos, Jesus tem uma missão específica. Jesus tem uma missão detalhada daquilo que ele esperava que aqueles dois fizessem. Explica todos os detalhes, tanto que no versículo 32 do mesmo texto, eles mesmos vão dizer que ao saírem, tudo estava exatamente como o Senhor havia dito antes deles saírem para a missão. E eles vão para essa próxima aldeia em busca de um jumentinho que nunca havia sido montado, que estava amarrado à sua mãe, como diz no livro de Mateus e de Marcos também, mas não no de Lucas. E como Jesus já sabia quem era o jumentinho, e de quem era o jumentinho, ainda vai dizer: se alguém perguntar, não precisa perguntar para ninguém, mas se alguém perguntar, simplesmente digam que o mestre estava precisando, porque Jesus já sabia que aqueles donos do jumentinho também eram seus seguidores.
E quando eles chegam lá, quando Jesus diz se, na verdade é como se ele estivesse dizendo quando, porque ele já sabia que aquilo ia acontecer. Mas aquela era a confiança que eles precisavam, os dois discípulos, na estratégia e no plano que o Senhor Jesus tinha dado para eles. Para nós, o jumentinho ele é um animal humilde, mas no Velho Testamento ele era uma montaria digna de um rei. Mas isso para os padrões judaicos. Por mais que eles fossem judeus, a verdade, eles já estavam vivendo num padrão diferente, num padrão do Império Romano. E no padrão do Império Romano, já não era mais tão pomposo assim um jumentinho. E esse plano de Jesus, na verdade, ele em primeiro lugar cumpria a profecia de Zacarias 9, no capítulo 9, no versículo 9, que vai dizer: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. E em segundo lugar, para forçar com que os líderes religiosos daquela cidade, e era Páscoa, então a cidade estava lotada, viessem a tomar alguma atitude frente ao ministério de Jesus. Dito isso, porque aquela já era a última semana de vida de Jesus. E aquela entrada triunfal, entrando num jumentinho como um rei, entrando com a sua glória, foi um dos fatores que levou com que os líderes fossem criar um outro plano para que viessem a crucificar Jesus. Mas tudo isso fazia parte do plano de Jesus, e era assim que ele queria que as coisas acontecessem. Agora, os dois discípulos foram para o vilarejo, procuraram o jumentinho, e eu fico imaginando como era na cabeça deles. Primeiro, mas será que a gente vai achar mesmo o jumentinho? Será que ele vai estar realmente como o mestre disse? A gente confia nele, mas Deus dá as missões para a gente às vezes fica meio inseguro realmente. E outra coisa, já um pouco influenciados pelo padrão romano, talvez o pensamento: será que precisa ser um jumentinho? Será que a gente não pode fazer um pouquinho mais? E ao invés de um jumentinho, a gente não pode levar um animal mais honroso, mais pomposo, para os padrões da nossa época agora? Será que a gente não leva um cavalo, ao invés de um jumento? Que vai ser vai ser muito melhor do que um jumentinho. E muitas vezes nós caímos na mesma situação. Mesmo querendo fazer o melhor, nós acabamos mudando, trocando a estratégia que Jesus tem nos dado para cumprir a sua missão. Mas quando fazemos isso, o plano, a estratégia, já não é mais a estratégia de Jesus, ela passa a ser nossa. E se a estratégia agora é nossa e não mais a de Jesus, porque nós não podemos ver o plano completo, e Jesus tinha um plano muito completo para aquela situação, a glória agora já não é mais Jesus, mas a glória é nossa, porque eu fiz de acordo com o meu conhecimento, de acordo com aquilo que eu acho melhor, e não necessariamente com aquilo que o mestre tinha pedido para eu fazer no começo. Por que não mudar um pouco o plano? Não apenas para fazer menos, mas inclusive para fazer melhor, aos nossos olhos. Há 2 anos atrás, quando, junto com os pastores de jovens aqui da cidade, que a maior parte das pessoas nem sabem os nomes, eu dou glória a Deus por isso, nós nos juntamos realizando esse evento chamado Semana de Avivamento, já há mais de 6 anos agora, na verdade. E aí, quando nós nos juntamos com um desafio que Deus tinha dado para a gente, de fazer um culto num estádio, com um grupo de pastores de jovens, que ninguém tinha dinheiro nenhum para fazer nada, e no meio do processo, enquanto estávamos organizando e pensando como fazer, e como iríamos trazer as pessoas, em oração, Jesus disse que o único nome proclamado naquele evento precisaria ser o nome de Jesus, e dessa forma, ele iria abençoar aquele evento. Mas, em uma das reuniões, quando alguns pastores trouxeram aquela situação, daquilo que estavam entendendo em Deus para caminhar no evento, isso vai completamente contrário à nossa cultura, mesmo de igreja. Por quê? Eu faço um evento e eu divulgo o nome do pastor, da banda, de quem vem, o que não tem nada de errado. Mas esse é o normal. E a gente continua acreditando, porque eu divulgo o nome de fulano de tal, ou de tal pessoa, por isso aquele evento vai estar lotado. Mas isso é mentira. E aí naquela reunião, eu lembro que a gente estava conversando, e aí um dos pastores falou assim: gente, eu faço muito evento lá na igreja, a gente sempre faz assim, e Deus tem abençoado e lota. Não quero jogar água aqui na fogueira, mas
se a gente não divulgar os nomes das bandas, de quem vai pregar, de como é que vai ser, não vai encher. O povo não vai comprar ingresso. E a gente tinha pouca coisa para vender, era 50 mil ingressos só para vender. E aí eu lembro que naquela reunião a gente conversando, e mesmo aqueles que estavam ainda um pouco inseguros, confiaram na palavra que Deus tinha dado para outros pastores naquela reunião, e falaram: estamos juntos, vamos embora. Só que o tempo foi passando, os ingressos nós estávamos vendendo, mas em várias reuniões, em várias situações, eu confesso que o meu próprio coração estava inseguro, porque em alguns momentos os ingressos não estavam sendo vendidos na velocidade que eu esperava, de acordo com o meu plano, e não o plano de Deus. E por diversas vezes a tentação era: vamos mudar o plano? E agora que já vendeu uns 10 mil, será que a gente não começa a divulgar cada semana uma das bandas que vem, e aí a gente consegue que o povo venha, porque vai vir o fulano de tal, e vai vir não sei quem e tudo mais? E aí a gente parava e Deus abençoava, e chegava em 20 mil ingressos. Aí parava, e aí voltava aquele peso no coração: será que não está na hora de divulgar de novo? Será que não está na hora de a gente mudar um pouquinho aqui o plano de Deus? Só o Senhor deu um plano que a gente sabe que é perfeito, mas eu conheço aqui dessa terra, eu sei como é que a coisa acontece, eu sei como que funciona a igreja, eu sei como funciona evento dentro de igreja. Será que Deus não dá para a gente ter uma liberação dos céus e do Senhor, para a gente começar a divulgar agora quem vem? E Deus falava só assim: não, vai ser do meu jeito, e do jeito de Deus, para a honra e glória só dele. Nenhum nome foi divulgado, nenhum nome foi falado, por mais que tivéssemos algumas bandas naquele dia, o único nome proclamado e honrado naquele dia foi o nome do Senhor Jesus. E hoje, enquanto estamos orando, orçando e buscando tentar fazer esse evento novamente, o que Jesus já nos disse foi: vai ser do mesmo jeito, não vai ter mudança, ninguém vai saber. E as pessoas vão de novo comprar ingresso, sem saber quem vai tocar, sem saber quem vai pregar, mas vão lá porque Jesus continua atraindo multidões nos nossos dias. Amém. Mas a gente cai nessa tentação de querer mudar um pouquinho o plano de Jesus, seja por achar que a gente pode saber mais em alguma área, seja por achar que está difícil, a gente pode tentar dar uma ajeitada, uma arrumada ou uma mudada em alguma situação. Mas Deus tinha um plano. E eu sei que Deus tem dado missões específicas para muitos aqui, que talvez ainda não estejam tão claras assim, mas vão ficar, pois o processo de Deus, assim como foi na criação, começa com algo que ainda é sem forma, mas a cada dia que vai passando, Ele vai cumprindo uma nova parte da criação, do plano, daquilo que Ele tem colocado no seu coração. E ontem aqui no culto nós vimos, até junto com o pastor Rodrigo, que estava pregando, dizendo que o propósito de cada um de nós, segundo o texto de 2 Coríntios 5, versículo 9, vai dizer: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. E é isso que o Senhor tem para nós. O nosso propósito é agradar o coração do Pai. Agora, a nossa missão é ir por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, amando a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, e levando o amor de Jesus por onde nós passarmos e por onde nós formos. Num evento um tempo atrás, nós estávamos com vários amigos, e um amigo meu, supervisor de células aqui da nossa igreja, teve o seu carro roubado. Na verdade, o carro ficou, levaram as coisas que estavam dentro do carro. Ele trabalha com tecnologia, então levaram o computador, levaram o tablet, tinha 2 ou 3 celulares, porque ele desenvolvia também aplicativos e outras coisas. O prejuízo foi enorme. E aí eu voltei para casa, ele me contou aquilo que tinha acontecido depois que ele descobriu e me ligou, e eu fiquei com o coração pesado, eu comecei a orar e falei assim: Deus, levanta alguém, Deus, levanta alguém para vir abençoar esse teu servo com uma oferta, ou com os equipamentos de volta. E aí no outro dia de manhã, eu comecei a orar e comecei a fazer listas de transmissão do WhatsApp. Falei assim: gente, aconteceu isso. Eu queria pedir para você orar por isso também. E se Deus falar com você, você possa também dar uma oferta. Sabe quantas pessoas responderam para 70 mais ou menos que eu mandei? 2. Cada um dizendo que ia dar R$100. Já era o começo. E aí eu orando lá, falei: pô Deus, mas só R$200, Deus não vai pagar esse negócio aí. E Deus falava assim: Lucas, mas eu quero usar você.
Assim, não, Deus, tem mais gente, eu vou orar por mais gente para a gente começar a tentar. Tem os irmãos lá que o Senhor tem abençoado tanto lá na igreja, que tem que abrir a mão mesmo. É eles que o Senhor quer usar, Deus. Me mostra, me revela o nome deles, que é para eles que eu vou mandar mensagem. E aí eu mandei uma mensagem para mais 70. Sabe quantos responderam? Nenhum. E Deus falava assim, é você que eu quero usar, Lucas. Assim, não, Deus, eu estou guardando dinheiro para comprar um apartamento, está apertado, a gente está aqui, né, está difícil, não tem jeito. Não, mas tudo que é teu não é meu? Eu falei assim, é Deus. Que ele é meu, é Deus. Mas veja bem, não, Lucas, é você. E aí eu peguei um cheque, pesquisei mais ou menos quanto seria o valor, coloquei num envelope e entreguei para esse meu amigo e falei assim, você só pode abrir em casa, porque eu sabia que se ele abrisse lá, ele não ia aceitar. E quando ele chegou em casa, ele me ligou e chorando disse assim, eu orei por isso, mas eu não acreditava que Jesus podia responder a minha oração. E Deus continua levantando homens e mulheres que estão dispostos e cumprem a estratégia que o Senhor tem dado de verdade nessa terra. O último teste que eu quero ver com vocês nessa manhã, encerrando essa mensagem, é o teste do reconhecimento. O versículo 35 vai dizer, levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os mantos pelo caminho. No último teste, esse teste do reconhecimento, ou podemos chamar também o teste da glória, os discípulos surpreendem e fazem algo que Jesus não havia pedido, mas estava esperando e também fazia parte dos planos de Jesus. Eles aqui não estão complementando, mudando o plano, estavam cumprindo o plano à risca, mas decidem abrir mão dos seus mantos e colocá-los sobre o jumentinho, não simplesmente para que Jesus pudesse ficar mais confortável, porque na verdade, quando olhamos para a palavra de Deus, a gente pode ver que o manto tem uma representatividade muito diferente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Muito além de uma peça de vestuário, ele também representava o esplendor, a glória e a autoridade. Em Rute, Boaz estende o manto sobre Rute como resgate. Elias passa o seu manto a Eliseu, passando agora a mesma autoridade que ele tinha de Deus para agora o seu discípulo. E nesse texto, sem Jesus pedir, os dois discípulos anônimos fazem a mesma coisa. E ao colocarem os seus mantos, aquela peça que trazia autoridade, eles já tinham autoridade pelo ministério que eles já estavam fazendo, seguindo a Jesus por tanto tempo. Mas eles decidem colocar aquele manto sobre o jumentinho para dizer, através daquela atitude, que o reconhecimento que eles poderiam ter não era deles. A autoridade que eles poderiam ter vinha simplesmente de Jesus, e sem eles não eram nada. Sem ele, eles eram simplesmente pescadores, cobradores de impostos ou pessoas iletradas. Mas eles colocam um manto sobre o jumentinho para colocar agora que todo o reconhecimento e toda a autoridade sempre vai ser simplesmente e somente do Senhor Jesus. O gesto de colocar os ramos e as plantas na entrada triunfal de Jesus e até mesmo os mantos sobre o caminho faziam parte de uma tradição judaica de recepção reservada à realeza. Mas a cidade estava lotada, era Páscoa, e Jesus se aproxima da entrada triunfal e ao verem o Rei dos Reis montado em um jumentinho sobre os mantos, as pessoas entendem que lá vinha o Rei. Por mais que muitos não entendessem que aquele era o Rei dos Reis, ao verem o Senhor sentado sobre os mantos e os outros discípulos que começaram a colocar os mantos para que ele pudesse passar por cima, fizeram agora uma reação em cadeia para que as pessoas que estavam na cidade, e algumas mesmo sem conhecer o Senhor Jesus, tirassem os seus mantos e colocassem agora sobre o caminho, para que o Rei dos Reis pudesse entrar na sua glória sobre a cidade de Jerusalém. E eu vim aqui dizer para você que está na hora de todos nós tirarmos os nossos mantos e colocarmos sobre o caminho daquele que é o Rei da glória, porque ele está passando, e ele não vem como um rei político que vai mudar a situação do nosso país, mas ele vem com um rei que quer mudar os corações, tanto o meu como das pessoas que nós conhecemos, e ele quer invadir não só essa igreja, mas essa cidade, esse país e esse mundo, com a sua graça e com o seu poder. Ano passado, também em um dos eventos da Semana de Avivamento, eu normalmente organizo uma parte da programação e algumas coisas, e eu acabo ali, pela graça de Deus,
alterando e colocando quem são os pastores para a gente poder manter essa unidade, de quem vai pregar, quem vai fazer um momento de oração, para a gente poder ter uma diversidade entre as denominações nesse evento também. Em um desses eventos, numa das igrejas, numa das noites, eu estava lá, e aí quando eu cheguei, o pastor de jovens da igreja falou assim: Lucas, senta aqui do meu lado, porque você tem que fazer muita coisa e tal. Eu falei: tá bom, eu nunca procuro primeiro lugar, nada, mas o que pediu, e sinceramente ia facilitar o trabalho. E aí, sentei do lado dele, daqui a pouco ele foi fazer um momento de oração, e chegou uma senhora lá da igreja, responsável pela recepção, e disse para mim e para alguns pastores que estavam do meu lado: pastor, você não pode sentar aqui, esse lugar aqui é reservado somente para os pastores dessa igreja. Eu falei assim: senhora, mas o pastor que pediu para ficar aqui, mas ele não estava do meu lado. Eu falei assim: não pode, aqui na igreja não pode. Aí eu tentei dar uma desconversada e ela saiu. Quando ela saiu, eu fiquei, e não saí porque ia facilitar meu trabalho. Daqui a pouco o pastor voltou, falei: agora está de boa, estou garantido, está tudo certo. E ele foi fazer o dízimo, e a tia do coque voltou e falou assim, eu nem sabia que era o pastor, falou assim: pessoal, eu já falei para vocês não podem ficar aqui. E eu não queria discutir, brigar nem nada. Eu falei assim: não tem problema, a gente vai lá para trás. Mas eu estava com o coração meio chateado, assim: pô Deus, estou aqui servindo, trabalhando, ralando, me doando, e não posso nem ficar aqui na frente, vai facilitar o meu trabalho. Sentei na terceira fileira, bem no meio, que tinha que caçar em toda hora, atrapalhando todo mundo. E aí no meio dos louvores, enquanto o pessoal estava adorando, e no meio dos louvores Deus habita, eu estava murmurando. O pessoal com os braços levantados, eu com os braços cruzados, assim: Deus, por que eu não posso ser reconhecido? Por que as pessoas não podem lembrar de mim? Por que as pessoas não podem me deixar ficar lá para facilitar meu trabalho? Desculpa, né? A gente é fariseu e fica argumentando com Deus. E aí, no meio dos louvores, eu lá reclamando. Deus só me disse assim: 10-1. E eu falei assim: Deus, 10-1 o quê? E Deus falava: 10-1. Assim: Deus, não sei o que quer dizer 10-1. 7-1 eu lembro, e é terrível para o brasileiro. Agora 10-1, Deus, não sei o que quer dizer esse negócio aí. E Deus falou assim: olha na minha palavra, aonde diz 10-1. E aí Deus me trouxe à memória o texto onde Ele cura 10 pessoas, e só um volta para agradecer. E aí Jesus ministrou meu coração e disse: Lucas, se a minha taxa de reconhecimento é 10-1, quanto você acha que é a sua? Então, tá bom, Deus, eu vou sair e voltar quantas vezes precisar desse lugar. E sabe, o meu reconhecimento, o reconhecimento de Deus, a gente já tem, a gente é filho. Por que você está perdendo tanto tempo buscando o reconhecimento de outras pessoas? Nessa manhã, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que esse reconhecimento você já tem. Para de ficar tentando mudar quem você é, se encaixar em grupo, tendo atitudes que não são suas, e volta a olhar para cima. Deus falou muito comigo preparando essa mensagem, porque eu preciso sondar o meu coração para não reprovar no teste do anonimato, para que a glória nunca seja minha e seja sempre dele. E assim como aqueles 2 discípulos que prepararam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, hoje Jesus os convida para fazer parte dessa missão e preparar o caminho, os detalhes para a próxima volta dele. E eu quero te convidar a fazer parte dessa missão, mesmo quando ninguém estiver olhando. E se Deus falou contigo através dessa mensagem, eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar, e a gente vai orar encerrando esse culto. Sim, eu aceito, pastor, esse desafio de ser mais um daqueles que o Senhor chamou, que vão de 2 em 2, levando no poder e na autoridade do Senhor Jesus a glória e a honra que é só dele. E eu não quero ter sobre mim nada mais de autoridade a não ser aquilo que é do Senhor Jesus. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba o meu nome, e muitas vezes é até melhor não saber, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Hoje de manhã, enquanto eu estava orando e passeando com o meu cachorro, Deus começou a falar comigo e colocou uma música no meu coração. E todas as vezes Deus falou para mim que o meu coração voltasse a se inflamar e eu querer começar a me metidar, me alugar e me achar, é para voltar a cantar ao único que é digno
de receber toda a honra e toda a glória.